Aleluia. Deus, eu te louvo, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de congregarmos aqui nessa noite e ouvir uma ministração vinda do céu. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje é para o nosso bem, para o nosso crescimento como igreja. Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento e ouvidos espirituais, para ouvirmos e percebermos e entendermos o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, o título dessa ministração de hoje é A Humilhação e Exaltação de Cristo Jesus. Amém? O interessante dessa palavra que Paulo escreveu a Filipenses é o contexto em qual ela foi escrita. Paulo escreveu, a igreja de Filipos estava passando por um momento de desunião dentro da igreja, um momento de falta de unidade, falta de comunicação, pessoas agindo dentro da igreja com altivez e buscando ser o centro da igreja de Filipos. Aí o que Paulo faz? Ele pega um texto, ele elabora um texto que hoje é conhecido por nós, um dos textos mais profundos da doutrina cristocêntrica dentro da Bíblia, que é a doutrina que fala a respeito de Jesus e o seu papel e a sua função durante o seu período de tempo aqui na terra. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora à noite. Amém? Então, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11, é um texto clássico da cristologia. Aqui Paulo ele alcança uma altura das mais altas na sua reflexão a respeito do Filho de Deus. E olha que Paulo era um cara assim, bem inspirado por Deus na escritura da palavra, né? Tanto que nós usamos os textos até hoje e são bem veementes e atuais até os dias de hoje. Porém, o contexto revela que Paulo está tratando de um problema prático da vida da igreja. Se você ler o texto completo de Filipenses 2, você vai ter noção disso, mas nós vamos nos concentrar somente nesses versículos que nós fizemos a leitura, e o restante do capítulo eu vou estar dando contexto para vocês, conforme nós vamos aprofundando aqui. Ou seja, Paulo aqui, expondo o seu pensamento teológico mais profundo, ele trouxe para resolver um problema que aparentemente não é um problema tão grande, que é desunião. Que é pessoas dentro da igreja, cada um tentando puxar a carroça para um lado, o pastor tentando puxar o negócio para frente, cada um com uma ideia diferente, puxando para o lado, e Paulo vem e dá o exemplo de Cristo. Quem era Cristo mediante ao Pai? E algo interessante aqui, que essa teologia aplicada por Paulo, nesse texto para Filipos, ela é tão concernente à igreja, e ela deve ser aplicada e conectada na nossa vida de uma forma diária. E é esse tipo de teologia que determina a ética cristã. O que é a ética cristã? É o comportamento da igreja de uma forma geral e o comportamento seu como cristão aonde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. São doutrinas assim, e tendo esse entendimento dessas doutrinas, tendo elas frescas na sua mente, é o que trazem esse comportamento, essa mudança de comportamento. O que é interessante sobre as doutrinas de Paulo é que ele sempre une a teologia com a ação. Não é simplesmente conhecimento. Teologia, teo vem de Deus, geologia é estudo, é o estudo de Deus, é o estudo sobre Deus, sobre quem é Deus. É a origem da palavra teologia. Mas ele fala que a gente não pode ficar só no estudo, só na teoria. A gente tem que levar para a prática. Esse é o grande desafio da igreja. É você trazer o que está sendo ministrado dentro da igreja e aplicar na sua vida pessoal, lá na sua casa. Em muitos aspectos, essa passagem é uma daquelas que tem um maior alcance teológico dentro do Novo Testamento. É essa passagem de Paulo à igreja de Filipos. E nós vamos estar vendo aqui, apesar dessa passagem ter sido escrita com o propósito de resolver problemas dentro da igreja, nós vamos ver que a implicação dela, a profundidade
profundidade, Paulo estava inspirado nesse dia. Ele estava inspirado, ele estava ungido pelo Espírito Santo. Porque isso aqui é tão profundo, essa palavra que nós vamos estar vendo aqui, que daqui a pouco você vai estar dando glória a Deus junto comigo. Amém? A vida de Cristo, ela é um exemplo máximo para a igreja. Não é o pastor que é o exemplo da igreja, é Jesus que é o exemplo da igreja. O pastor pega, o pastor erra, e às vezes, ontem à noite eu estava visitando um casal, e a gente estava conversando lá, e eu perguntei a um rapaz que não era cristão se ele já tinha ido à igreja. Ele falou: eu já fui em umas 5 igrejas evangélicas, mas eu nunca tive boas experiências. Eu falei: olha, se você nunca teve boas experiências, é porque fica subentendido que você teve experiências ruins, né? Me dá um exemplo de uma experiência ruim. Não, é porque eu olhei para o pastor e ele está falando isso, eu não gostei. Olhou para a pessoa errada. Por isso que não deu certo, por isso que não deu liga, por isso que não deu certo você ficar dentro da igreja. Você foi com a intenção errada, olhando para a pessoa errada, e não ficou tempo suficiente para que o pastor da igreja, as pessoas da igreja falaram: olha, não olha para a gente não, olha para Jesus. Amém? Paulo aqui ele corrige alguns problemas internos da igreja de Filipos, não oferecendo apenas conceitos doutrinários, mas mostrando também o exemplo de Cristo Jesus. O que Jesus fez. E o melhor remédio para curar problema dentro da igreja é olhar para Jesus. Não tem outro remédio melhor para curar problemas nas nossas vidas, aqui dentro da igreja ou fora da igreja, do que olhar para Jesus. Aqui dentro da igreja, às vezes, são intrigas, são discussões, desavenças entre os irmãos. Fora da igreja, são ataques. Você sofre um ataque no seu trabalho, um ataque na sua saúde, um ataque na sua família, de qualquer forma. O melhor remédio é olhar para Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá, versículo 2 ao versículo 8, a humilhação de Cristo. Versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. O interessante, e aqui é um pouco teológico, essa primeira parte da mensagem, a gente vai estar falando um pouco, trazendo algumas referências sobre o original de algumas palavras, que no português pega um pouco da sua intensidade. Então nós vamos voltar para o original, para que a gente possa entender por que foi traduzido dessa forma, para fazer o texto ter sentido, tá? Jesus, antes da sua encarnação, antes de ele ter vindo à terra e ter se tornado homem, ele sempre presente, contínuo, eterno, sempre foi co-igual e co-eterno e co-substancial a Deus Pai e ao Espírito Santo. Sempre tiveram na mesma plataforma. Ele sempre foi revestido de glória e majestade. João 17,5 fala isso. Jesus sempre foi revestido de glória e majestade. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. Ele sempre foi adorado pelos anjos nas cortes celestiais. A expressão subsistindo, que é usada aqui no versículo 6, subsistindo em forma de Deus, é muito importante para entendermos a divindade de Cristo e entendermos o que foi esse esvaziar que a Bíblia nos fala. Ele descreve as características inatas, imutáveis e inalteráveis de Jesus. Assim, pois, Paulo começa então dizendo que Jesus é Deus na sua forma essencial, na sua essência, na sua natureza, e que essa natureza é imutável e inalterável. A natureza de Jesus, mesmo estando entre nós na terra, nunca foi alterada. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Amém? Logo, Paulo continua dizendo que subsistia em forma de Deus. E aqui a gente entra numa parte teológica. Eu peço que você tenha paciência comigo e preste atenção. Talvez até anote aí para que você grave essas palavras. A palavra, o original grego para forma, no caso subsistir em forma de Deus, o grego utilizava duas palavras com a mesma função. No português a gente só tem uma para descrever forma, que é a palavra forma, por isso que usamos ela na Bíblia. Mas no grego, no original onde foi escrito, na carta de Paulo,
existiam duas palavras que poderiam ter sido usadas. A primeira é morfo, que vem de morfar, mudar ou alterar fisicamente alguma coisa. Poderia ter sido usada. E tem outra palavra que se chama esquema, que fala sobre a estrutura. Duas formas diferentes. Uma forma é alterável, que é o exterior, que é utilizada a palavra morfo, e quando se fala de estrutura, a parte imutável é esquema. Então, aqui na palavra de Paulo, no texto de Paulo, subsistia em forma de Deus. No texto original era usada a palavra esquema, não era alterado, era algo que era imutável e não poderia ser mudado. Amém? Então Jesus subsistia de uma forma imutável como Deus Pai e como o Espírito Santo. E no português as duas palavras são traduzidas como forma, mesmo não tendo o mesmo significado. Amém? A palavra que Paulo usa como referência para Jesus também, ele sendo encarnado, é o morfo, que é essa mudança exterior, essa mudança transitória. Nós nascemos, nós temos uma feição, nós crescemos, a nossa feição muda. Você está cortando lá alguma coisa, ou sofre um acidente como eu sofri, o seu físico exterior, ele é alterado permanentemente, para sempre. Isso é o morfo, é algo que é sua estrutura, mas pode ser modificado. Tem gente que vai mais longe, né? Tem umas irmãs aí que aplicam botox, né? Faz um levantamento assim, daqui um dia eu vou fazer o levantamento da minha sobrancelha, senão eu não vou dar conta de que abriu o olho. Minha sobrancelha vai cair em cima do olho. Então, quando a gente fala sobre essas mudanças exteriores do nosso corpo, você engordar, você emagrecer, você perder o cabelo, né? Perder um pouquinho do cabelo, né, gente? É o morfo, tá? Vai fazer implante? E algo que Lutero, um dos grandes reformadores da igreja, da nossa igreja, ele costumava dizer a respeito de Jesus, ele falava assim: olha, sobre Jesus, ele é filho do Pai e Deus por natureza. Amém? Filho do Pai, mas Deus por natureza. Eram essas palavras de Lutero, e há uma conexão profunda entre essas duas palavras, o morfo e o esquema, que são a explicação que eu dei para vocês, né? A diferença do físico, do exterior e do interior. O que Paulo está dizendo em Filipenses 2,6 é que Cristo Jesus sempre foi e sempre continuará sendo Deus por natureza. Essa expressa imagem da divindade. O caráter específico da divindade, segundo se manifesta em todos os atributos divinos, foi a sua eternidade. Jesus, ele é eterno, e ele sempre foi eterno, ele sempre esteve com Deus. Quando eu estou ensinando pastores, ou costumava ensinar lá na África, estava fazendo treinamento de pastores, tinha uma pergunta que eu gostava de fazer para os pastores no início do treinamento, quando a gente ia falar sobre Jesus. Eu gostava de perguntar para eles: olha, quem foi Jesus antes de Jesus nascer de Maria? Mostra aí na Bíblia a primeira vez que Jesus aparece, né? Já aparece lá em Gênesis capítulo 1, primeiro verso, segundo verso, Jesus já está lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma de vazio, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Vocês sabem onde está Jesus aí? No ágio. No ágio. Concordância em João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo em seguida ele muda, para de ser alguma coisa como Verbo e se torna Ele. Referência que João está usando, falando sobre Jesus. É João, capítulo 1, ele está ministrando em Gênesis, no capítulo 1. Interessante, né? A Bíblia confirmando a Bíblia, e a gente olhando para a história. Graças a Deus por isso. Então Jesus sempre foi Deus. Ele sempre possuiu toda a glória e todo o louvor no céu. Com o Pai, com o Espírito Santo, ele sempre reinou sobre o universo. Ele sempre foi sublime. A outra verdade gloriosa, que também é exposta no versículo 6, o
O apóstolo Paulo diz: não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso aqui foi algo que me chamou a atenção. Por que foi necessário Paulo dizer que Jesus mesmo, subsistindo como Deus, não usurpou ser igual a Deus? Essa palavra usurpar é muito pesada, porque ele é a intenção de roubo, né? Ele não, mesmo sendo Deus, ele não tentou roubar a posição de Deus. Por quê? Porque não era necessário, ele já era Deus. Não era necessário ele querer tomar um lugar que já era dele. E Paulo já começa estabelecendo a posição de quem era Jesus, a sua identidade dentro da Trindade divina, explicando: olha, daqui para frente o caldo é grosso. Você vai entender um pouquinho mais quem foi esse homem que morou com a gente aqui. A sua maestria e a sua humildade. Quão profundo foi a humilhação e a humildade de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, e a palavra grega aqui utilizada para usurpação é arpagnos. Sabe quantas vezes essa palavra usurpação, nesse sentido, arpagnos, no original grego, aparece na Bíblia? Nessa colocação? Somente uma vez, aqui nesse texto. Em toda a Bíblia, ela só aparece uma vez, que é para falar de Jesus, que mesmo sendo Deus, não tentou usurpar o lugar de Deus. E essa palavra arpagnos determina que é porque ele já era. Amém? Aleluia. Jesus, ele não se agarrou aos privilégios da sua igualdade como Deus. Antes abriu mão dos seus privilégios celestiais e eternos por amor de nós. Ele abriu mão. Tem um escritor chamado Ralph Martin, que é um cara muito bom, eu digo os livros dele, afirma que o Cristo pré-encarnado, ao invés de imaginar que igualdade com Deus significa obter, ao contrário, ele deu tudo que ele tinha ao se tornar vazio por amor a nós. Esse se esvaziar, que está dizendo aqui no texto, que Paulo ele fala, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua santidade, no sentido dos benefícios que ele poderia exercer dentro da sua santidade como Deus na terra. Ele deixou isso lá no céu e desceu 100% homem aqui para a terra, mas nunca deixou de ser Deus. Amém? Amém. A questão fundamental é: antes que Cristo não usou sua igualdade com Deus como uma desculpa para autoafirmação ou para autoproclamação. É o que Jesus nunca fez. Ele nunca proclamou a respeito de si mesmo. Pelo contrário, ele sempre apontou para Deus Pai. O Filho só fala o que Deus Pai manda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora da oração, Pai nosso que estás no céu, sempre referindo e direcionando os seus discípulos e os seus seguidores ao Pai, como a oportunidade para o alto empobrecimento e o alto sacrifício sem reservas. Foi o que ele tomou sobre si. Ele abriu mão da autoproclamação e tomou sobre si o empobrecimento, se nós compararmos Criador e criatura, e desceu para viver entre nós. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu vou pular um pouquinho dessa parte, lógico, para a gente não perder tanto tempo, tá? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele se esvaziou. O Filho de Deus deixou o céu, a glória do seu trono, e se fez carne, se fez homem. Ele se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. O verbo grego aqui, kenou, que significa esvaziou, literalmente
água de dentro do seu recipiente. É como se você pegasse o copo e virasse o copo até não sobrar mais nada dentro, até acabar todo o conteúdo do copo, o copo está vazio. Paulo aqui usa essa palavra mais gráfica, a palavra mais gráfica possível que ele pôde achar, para que houvesse uma pertinente, qual seria a palavra certa aqui? Para que ele apontasse de uma forma mais potente, com mais ênfase, ao sacrifício que foi para Jesus se tornar ser humano. Porque Jesus se tornar ser humano foi uma humilhação gigantesca. Ele teve que abrir mão de quem ele era como Deus, da sua autoridade sobre o universo, e entrar debaixo da autoridade do Pai. E os 33 anos que ele viveu na terra, ele viveu debaixo dessa autoridade, até no momento da crucificação. Antes da crucificação, a sua carne suando sangue. Você sabe o que significa suar sangue, meus irmãos? Foi feito um estudo para uma pessoa suar sangue. O seu nível de estresse tem que estar tão alto, e o seu batimento cardíaco tão elevado, e a sua pressão sanguínea tão alta, que os microvasos, os vasos pequenininhos que a gente tem por todo o corpo, eles se rompem por causa da pressão sanguínea e por causa do estresse, e você começa a minar sangue. Jesus estava para ter um ataque cardíaco. Se a gente for falar fisicamente falando, para uma pessoa suar sangue, a pressão sanguínea de Jesus estava ao ponto de seu coração explodir. E ele fala: seja feita a sua vontade, não a minha. E às vezes a gente não aguenta uma pressão que fica na igreja, né? Às vezes a gente não aguenta nada, e Jesus suportou seu coração quase explodir, por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Então, isso já é uma pergunta: se Jesus se esvaziou, por que ele se esvaziou? Certamente não foi da sua existência, que significa na forma de Deus. Ele não deixou a sua existência para trás, porque ele seria impossível. Ele nunca deixaria de ser Deus. Amém? Ele continuou sendo filho de Deus, indubitavelmente. Cristo renunciou o seu ambiente de glória. Ele renunciou o céu para estar aqui com a gente. Por esses 33 anos. Ele renunciou o seu lugar de direito para estar aqui, indo no banheiro, fazendo xixi, suando, dormindo chonduro, sentindo dor nas pernas, sentindo dor no corpo. Renunciou o trono de glória para estar aqui com a gente. Ele pôs de lado a sua majestade, a sua glória. João 17,5 fala isso. Mas permaneceu como Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina. Mesmo em seu estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua divindade. Em primeiro lugar, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Ele tinha todo o direito de exercer o seu poder e a sua autoridade, mas ele renunciou e desceu à terra para cumprir conosco por amor a nós. Isso é que é amor, irmão. Isso é que é amor. Amém? Quantos de nós aqui, pensa na sua casa, irmão. Quantos de vocês deixariam a sua casa? Vamos colocar aqui o mesmo período de tempo, 33 anos. Para você, vamos dizer assim, você vai para a pior favela da terra, que é lá na África do Sul. Pior. Lá tem um estupro a cada 15 minutos dentro dessa favela. O governo construiu banheiros, as pessoas foram lá e quebraram os banheiros no primeiro dia. Derrubaram os banheiros, porque eles não queriam banheiros construídos pelo governo. Imagine você ter na sua casa, confortável, feita de tijolo de lado, cimento. Você abriria mão da sua casa, do seu colchãozinho confortável, do seu ventiladorzinho, do seu ar-condicionado, da sua televisão, para ir viver numa favela lá na África do Sul? Muito difícil, né? Muito difícil. Agora imagine Deus eterno renunciar a sua glória para viver entre nós, por amor. Por amor.
de olhar para a gente, esse olhar de amor, usando essa comparação, de olhar para os estupradores lá, que estupram uma mulher a cada 15 minutos, e olhar para eles e falar assim: vale a pena eu morrer por esse caminho? Vale a pena eu renunciar tudo isso daqui para resgatar, para mudar a história, para mudar o caráter, mudar o tom de agir, mudar o tom de voz, mudar literalmente quem a pessoa é? Vale a pena. Nós somos incapazes de uma coisa, incapazes. A não ser que Deus coloca o amor assim, fora do comum do seu coração. Fora do comum do seu coração. Eu fui missionário lá na África durante 13 anos, vocês sabem. Meus irmãos, tinha dia que eu queria dar cascudo em gente lá. Tinha dia que eu queria dar um cascudo. Né? E agora imagina Deus, Jesus. Você tem esse ponto de vista de quem era Jesus. Ele chega no templo construído para adoração ao Pai, a qual ele dava de parte. Aí ele chega lá e vê a entrada do templo, parte interna. É como se ali na entrada da igreja tivesse um mercado. E as pessoas descumprindo os mandamentos e tendo um mercado dentro da igreja. Aí a gente passa a começar a entender o comportamento de Jesus, ele fica nervoso, né? E ali só virar as mesas, não bateu em ninguém, mas virou as mesas, né? Aí a gente começa a entender o tamanho da humilhação que Jesus sofreu, o tamanho do sacrifício que ele fez. E na hora de chegar no local, que é a casa de oração do seu pai, o negócio está todo bagunçado, virado do avesso. Muito difícil, muito difícil. Complicado. Em segundo lugar, Jesus aqui ele renuncia às suas riquezas. O apóstolo Paulo diz: pois conhecerei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós se tornais ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Jesus renunciou tudo. Ele renunciou até a sua própria vida por nós. João 10, 11. Tão pobre Jesus se tornou, tão baixo ele desceu, que ele teve que tomar um lugar emprestado para poder nascer aqui na terra. Ele teve que tomar emprestado uma casa para passar a noite. Ele teve que pegar emprestado um barco para poder pregar. Quando ele foi cavalgar e entrar, cumprindo a profecia de Isaías, ele teve que pegar emprestado um jumentinho, não foi nem um cavalo. E na hora que ele foi reunir com os discípulos, até a sala que eles usaram também foi emprestada. Quão pobre ele se tornou. E quando ele foi crucificado, até o túmulo onde ele foi sepultado, também era emprestado, não era dele. Em terceiro lugar, ele renunciou a sua glória celestial. Ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. Descrição de João 17, versículo 5. Mas voluntariamente deixou a companhia dos anjos e veio para ser perseguido, cuspido e atormentado e açoitado por homens. Voluntariamente. E em quarto lugar, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade e se submeteu ao Pai. Ele voluntariamente diz: eu não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João 5,20. Jesus dizendo: é estonteante, irmãos, se a gente parar para refletir que Paulo tinha escrito sobre esse sublime ministério que Jesus tinha, que é o ministério da humilhação própria. E aqui, só para ensinar a igreja de Filipos, você está vendo quão profundo Paulo foi para ensinar a igreja de Filipos sobre desavença e desordem dentro da igreja. Ele teve que ir nos fundamentos de quem era Jesus.
para que as pessoas entendessem o quanto Jesus se humilhou para estar entre nós, por amor de nós. E se a gente passa a olhar para Cristo, a nossa atitude muda dentro da igreja. Ela muda. Não tem como a gente permanecer da mesma forma se a gente olha para Cristo. Tem algumas pessoas, alguns membros da nossa igreja, que eu gostaria que estivessem aqui hoje para ouvir essa ministração, porque são pessoas que estão sedentas de ouvir coisas. E eu, como pastor, eu não posso ser negligente, ver as coisas acontecerem e só ficar passando a mão na cabeça. Irmão, está tudo bem, meu irmão, está tudo bem. Quem que vai prestar conta na hora de chegar lá no céu sou eu. E eu não quero levantar a mão, porque sou causa não. Eu vou fazer o meu papel de pastor. Amém, queridos? Aí traz a pergunta, lá olhando para Filipos lá, será que até Paulo, talvez Paulo, ou o pessoal lá de Filipos, da igreja de Filipos, será que olhando para Cristo, dessa forma que nós estamos olhando nessa noite, eles teriam a coragem de reivindicar com Jesus algum outro serviço, que às vezes a gente, nas nossas orações, nós pecamos, falamos assim, que é um termo muito usado na igreja ultimamente, que só o sangue de Jesus para corrigir os nossos lábios. A gente, às vezes, nós vamos orar e a gente fala assim: eu determino, em nome de Jesus. Você está determinando o nome de Jesus como? Como você está determinando o nome de Jesus? As nossas orações têm que partir do pressuposto de humildade, saber quem somos nós diante do Senhor. Não é o determina, Senhor, eu peço. Não, mas tem que orar com autoridade. A autoridade não vem da sua boca, a autoridade vem de Jesus. Está no nome dele no final da oração. É por isso que a gente ora com pessoas que estão possessas de demônio, o demônio não sai, porque a gente está lá, eu te expulso. Você não expulsa ninguém não, irmão. Você não expulsa nem bandido de dentro da sua casa que entra para te roubar. Você vai expulsar demônio. Quem expulsa é o Espírito Santo de Deus. E não tem esse negócio de chegar em determinados locais, você vê ministrantes pregando e vai orar por uma pessoa. Eu vi isso acontecendo até aqui dentro da nossa igreja, durante uma das vigílias, de a pessoa colocar a mão na cabeça da pessoa e na hora que vai orar começa a gritar, empurrar a cabeça da pessoa para trás para derrubar. Misericórdia, irmão, misericórdia. Você não vê isso na Bíblia não. Jesus orando por pessoa e derrubando pessoa para mostrar que ele era Jesus, para mostrar que tinha autoridade sobre a vida dele. Misericórdia. Se você entrar numa situação, deixa eu dar um exemplo para vocês, aqui saindo um pouco da mensagem, que a gente falou essa semana no treinamento sobre demonologia e satanologia aqui na igreja, assunto muito pesado, mas foi necessário ser falado. E às vezes quando você vai orar por alguém e ela cai possessa por demônios, e eu já tive essa experiência lá no Malau, a primeira vez que eu desci para a vila para mostrar o filme de Jesus, orar por pessoas. As pessoas vieram depois do filme de Jesus, estavam orando, e as mulheres lá, elas amarram as crianças nas costas. E não é normal uma mulher tirar uma criança, como aqui no Brasil. Uma mãe vem na outra mãe, toma a criança e sai. Isso não é normal. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Eu estava orando por essa senhora, muito verde ainda lá no campo, não entendia nada de tchel, e eu orando em inglês e o tradutor traduzindo para o tchel. E a gente orando, e de repente essa mulher ela começou a torcer e tal. E eu olhei para o lado para tomar uma comparação, e estava todo mundo dançando também. Eu falei, está normal. Estava orando e de repente ela cai de joelho. E veio uma das mães, correndo, uma das mamãs lá da igreja, correu, sacou o negócio dela e tirou a criança. Eu percebi, eu tenho algo errado aqui. Eu virei para o tradutor, que chamava Damiano na época, falei, Damiano, o que está acontecendo? Ele olhou para mim, o olho dele já estava desse tamanho, olhou para mim e falou, pastor, Satanás pegou ela. Eu falei, Satanás pegou ela. E tá bom, então vamos orar. Eu comecei a orar por ela, coloquei a mão sobre ela, nós começamos a orar. E eu orando em inglês, ele traduzindo para o tchel, orando em inglês, ele traduzindo para o tchel. Deu uns 2 minutos, caiu minha ficha.
primeiramente ao espírito maligno que está dentro desse mulher perturbando, não importa o idioma que eu vou orar, ele vai entender e vai sair. Porque eu estou falando com ela, eu estou falando que o espírito está perturbando ela. Eu falei para ele: olha, não precisa traduzir não, porque eu não sei como é que estava a vida do tradutor, irmão. Estavam nós dois orando, mas talvez eu não sei como é que estava a vida dele, o negócio não estava tendo efeito. Eu cheguei nela, deitado no chão, no barro, cheio de poeira, toda melada de suor, a cara estava com uma cobertura de terra que tinha rolado no chão. Eu cheguei no ouvido dela e falei: olha, desse jeito, e com tom de voz, espírito maligno que está atormentando essa mulher, eu sei que você me entende, em nome de Jesus, saia. Só isso. Glória a Deus. Só isso. Por quê? Porque a autoridade não é minha. Eu não tenho que ficar brigando e lutando fisicamente com o demônio, não. Não é físico, não é gritar, não é o mundo falar. A autoridade vem de Jesus, o Criador dos céus e da terra. E se a gente, como igreja, tem essa consciência de quem é Jesus Cristo, automaticamente, através desse entendimento, você compreende a autoridade que existe nesse nome, e quando você orar, as coisas irão acontecer. Aleluia. Porque você tem a compreensão, a sua fé é madura o suficiente para uma pessoa cair possessa na sua frente e você não arregalar o olho e ficar tremendo as barbas. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. O Deus que nós servimos é muito maior do que qualquer demônio. Muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teve uma outra ocasião, acho que eu já contei isso aqui na igreja. Lá tem muitos feiticeiros, muitas feiticeiras. E numa das nossas congregações, uma feiticeira se infiltrou na congregação. Por que eles fazem isso? Ela se infiltrou, aí desmanchou. A primeira coisa que ela fez: fiquem atentos nesse tipo de comportamento, porque às vezes a pessoa não é uma feiticeira de fazer magia, mas tem um comportamento de feiticeira dentro da igreja, ou de feiticeiro. Aonde vai causa dissensão? Aonde vai causa contenda? Aonde vai estragando os projetos da igreja? Não, mas eu não sou espírito, eu não vou no centro de macumba, não faço macumba para ninguém. Graças a Deus, menos mal, mas o comportamento pessoal está do mesmo jeitinho. Não mudou nada. Cadê o fruto do Espírito na nossa vida? Paciência, compaixão, autocontrole, cadê? Não pode. Se o irmão atrasa com a chave da igreja, vai abrir a igreja na hora que chega, 5 minutos depois o irmão já está com um bico grande e com o olho franzido. Aí acabou o dia da pessoa. Acabou. E essa fulana estava lá dentro da igreja. Tinha acabado com o ciclo de oração. Acabou. Tinha acabado com as reuniões das senhoras, que elas faziam o culto dos lares, como a gente costuma fazer aqui. Cerrou também, por causa de fofoca disso, cerrou. E por fim, quem foi buscar socorro foi o pastor, foi lá em casa, o pastor da igreja. O pastor Israel, no ano passado, não conseguiu no culto. E por que, pastor? Porque a fulana de tal falou que não era para eu subir, que ia subir no culto era o marido dela. E eu obedeci. Falei: rapaz, você não é homem não. Mas não no sentido de desafiar a sua masculinidade, no sentido de maturidade, porque lá o contexto é diferente. E quando você olha para um homem maduro, chefe de família, e fala: você não é homem, você está falando, você é uma criança. E foi o que eu quis dizer e ele entendeu: você é uma criança. Eu perguntei para ele: você não está lendo a Bíblia não? Ele falou: estou. Eu falei: então você está com medo de quê? Não, estou com medo de magia, estou com medo de feitiço. Eu falei: rapaz, cresça na madureza. Peguei a Bíblia, mostrei um monte de textos bíblicos, falei: estude. Domingo eu estou lá na igreja com você. Chegamos na igreja, não teve culto. Domingo de manhã, não teve culto. O pessoal reunido, todo mundo com medo. Nós cantamos algumas canções e a mulher entrou. Na hora que ela entrou, como não tem cadeiras assim, divisões, igreja pequena, chão batido de terra, o pessoal joga esteira de bambu no chão e senta. Então não tem fileiras assim. E ela sentou no meio da igreja, em frente. E criou-se um círculo ao redor dela. O pessoal, ninguém chegava perto, só estava ela e uma amiga.
E eu comecei a trazer os assuntos. E comigo estava o pastor João, que é o líder das igrejas lá hoje. E ele estava traduzindo para mim, eu estava falando em português, e ele estava traduzindo para o Titiel, que ele é moçambicano. E trazendo os assuntos e tal, a gente entrou nas discussões, eu trazendo os problemas, e foi me dando um comichão por dentro, uma ira, um calor que foi subindo em mim, e ela tentando argumentar comigo algumas coisas. Eu falei: é o seguinte, chamei o pastor da igreja e falei: ó, você vai lá e chama o chefe da vila. O chefe da vila é como se fosse o prefeito da cidade, prefeito, cartório, polícia, ele faz tudo. Você vai lá e chama o chefe da vila. Aguardou alguns minutos, ele entrou, sentou do lado, eu falei, levantei e falei: o negócio é o seguinte, eu sei que você é feiticeira. Falei para ela: eu sei que você é feiticeira. E ela não negou. Se você fala isso para alguém lá na África que não é feiticeiro, ele cai de joelho no chão, com medo de levar um apelo dos outros. Só que todo mundo da região sabia que ela era feiticeira, ninguém mexia com ela. Estava todo mundo da igreja sendo segurado de refém por uma mulher. Eu falei: o negócio é o seguinte, hoje, na hora que você sair daqui, você pega uma galinha, pega um cabrito, pega o bicho que você quiser. Você vai lá no meio do mato, sacrifica ele e fala para o espírito que te acompanha: vim me matar. Vim me matar, tirar minha vida. Aí nós vamos ver quem é o mais forte: o Espírito Santo que anda comigo ou o demônio que te cultua. Eu não tinha programado isso não, irmãos. Naquele momento o Espírito Santo deu essas palavras, eu ministrei. O pessoal ficou assim, eu falei: olha, a partir de hoje a senhora está proibida de entrar aqui dentro da igreja. Chefe, o senhor está de testemunho. Ela não entra mais aqui. Nem ela, nem o esposo dela. Estão convidados a se retirar aqui. Saí e foi embora. Entrei dentro do carro do pastor João, a primeira coisa, ele fechou a porta, regalou o olho, olhou para mim e começou a rir e falou assim: é, pastor Israel, o senhor é homem mesmo. No sentido de ter autoridade, né? Mas aí eu falei para ele: pastor João, não foi eu não, foi o Espírito Santo de Deus. Honra para ele. Amém, queridos? Amém. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Não está conseguindo dormir, está sentindo perturbação de noite na sua casa? Levanta e repreende em nome de Jesus. Unge a sua casa, unge os seus. Ah, mas não é cristão. Não interessa, é seu. Por isso que é chamado os seus. Unge a sua casa. Não, mas meu marido não é cristão. A Bíblia diz que ele será santificado através de você. Abençoe o seu companheiro, abençoe a sua companheira. Através de você a salvação chegará lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Vamos seguir aqui. Jesus, ele serviu, versículo 7 do capítulo 2. O eterno Deus, o eterno Jesus, ele não nasceu na terra no palácio. O Rei dos Reis não nasceu no berço de ouro e nem entrou no mundo por intermédio de uma família opulenta. Ao contrário, ele nasceu no berço pobre, de uma família pobre, numa cidade pobre, num berço emprestado, chamado manjedoura. Manjedoura, sabe o que é uma manjedoura? É o lugar onde colocam os grãos para os bichos comerem. Ele nasceu dentro do negócio daquele. Foi ali que foi colocado. E Jesus nasceu numa manjedoura e cresceu numa carpintaria e morreu na cruz. Tá? Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para nos servir. E nos servir água da vida e pão da vida. Aleluia. Jesus, ele serviu aos pecadores, ele serviu às meretrizes, às prostitutas, ele serviu aos cobradores de impostos, ele serviu aos doentes, serviu aos famintos, serviu aos tristes e serviu aos que haviam perdido seus familiares. Ele serviu a todos. Aí quando os discípulos lá no cenáculo ainda alimentavam dentro deles, os discípulos de Jesus lá no cenáculo ainda alimentavam, sabe, como soberbos. Olha, eu estou andando com o Messias, eu estou andando com o que está sendo proclamado como aquele que nós estávamos esperando há gerações. Nós estamos andando com ele. Soberbos, discípulos de Jesus, soberbos. Sabe o que Jesus faz?
Ele vai lá, pega uma toalha, uma bacia d'água, senta todo mundo e começa a lavar os pés deles. Isso é o exemplo de Cristo, meu irmão. Ele se tornou semelhante aos homens. O que Paulo quis dizer quando afirmou que Cristo Jesus se tornou semelhante aos homens é que ele foi reconhecido como uma figura humana. Jesus foi reconhecido como homem pelos outros homens. Ele não andava brilhando no escuro. Tem gente que acha que Jesus andava brilhando no escuro, que Jesus não ia no banheiro fazer xixi. Teve lá uma vez lá na África, estava ministrando para os pastores. Foi interessante esses privados aqui, porque no tempo de Jesus era a mesma coisa, era privada e era um buraco no chão. Você já imaginou? Porque o pessoal tinha feito uma lambança lá. Às vezes acontece que o pessoal erra o buraco e fica aquele negócio lá de fora, né? Verdade. É a coisa mais horrível do mundo. Você ir usar o banheiro e tem uma cascavel lá dentro assim. E eu fui ministrar para os pastores, eu voltei e falei, rapaz, o interessante é que no tempo de Jesus eram esses privados também. Agora você imagina Jesus ir usar o banheiro, chega lá, Pedro tinha errado o buraco. Jesus, o Filho de Deus, chega lá e tinha um cascavel olhando para ele. Ele passou por essas situações, irmãos. Passou. E os pastores ficaram escandalizados. Entraram numa discussão, falaram, mas Jesus fazia xixi. Mas Jesus fazia cocô. Eu falei, meu irmão, além de fazer cocô, ele soltava pum. Era 100% homem. Comia a comida que a gente comia. O efeito no organismo era o mesmo, era 100% homem. Mas a gente tem essa visão errada. Ele se esvaziou da sua glória, se tornou como nós e experimentou o mundo como nós estamos experimentando. A única diferença é que ele não pecou como nós pecamos. Aleluia. Aquele que era em forma de Deus e era igual a Deus, desde toda a eternidade tomou a forma humana de um homem no particular momento da história. O que era eterno se fez limitado em todos os aspectos para estar conosco. Amém? Agora vamos para a parte da humilhação, nós já passamos. Agora vamos para a parte da exaltação, para a gente partir para o encerramento aqui. Do versículo 9 ao versículo 11. Versículo 9: a exaltação é obra de Deus. Quem exalta é Deus. Toda exaltação humana é transitória. É transitória. Deixa eu te falar um negócio. Domingo passado foi feito um culto de celebração aqui para mim, pela vida do pastor Israel. Colocaram na cadeirinha ali, falaram, me fizeram chorar, né? Seu povo ruim fica fazendo o pastor chorar, né? Fizeram o pastor chorar, fiquei emocionado com as músicas, com as palavras, tudo muito bom, fui exaltado, amém? No outro dia dormi, no outro dia, tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, tive que levantar no supermercado, fazer compra, minha perna estava doendo do mesmo jeito, sentindo as mesmas dores. A exaltação humana é transitória e temporária, momentânea. A exaltação de Deus, ela é eterna. Aqui no versículo 9, Paulo ele faz uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por ele e para ele. Aqui é a inversão. Jesus, ele se esvaziou de tudo. Até o versículo 9. No versículo 9, Deus Pai pega ele e o restaura. Agora a gente vai para a parte da restauração. A parte boa. Você vai dar glória a Deus junto comigo. Segura aí, vamos chorar. O meu já está aqui. Ó. O mesmo que se humilhou foi exaltado. E essa exaltação lhe foi dada pelo Pai. Jesus se esvaziou de si mesmo, foi humilhado. Deus Pai o pega e começa a exaltar ele. O caminho, escute bem como eu te falo. Olha. O caminho para exaltação passa pelo vale da humilhação. Eita glória, aleluia. A estrada da coroação, ela passa pela cruz. Tem que passar pela cruz. Tem gente querendo ser honrado, mas não quer levar para a cruz. A Bíblia diz, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus.
minimizando os problemas. Mas quando a Bíblia fala de cruz, a Bíblia está falando de vida e de morte. Cruz simboliza morte. A Bíblia fala: olha, pegue a sua vida, entregue para Jesus. É como se você pegasse a sua morte e seguisse Jesus. Eu vou ser fiel até a minha morte, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou continuar seguindo a Jesus. Deus exalta aqueles que são humilhados. Aí a gente tem uns 10 versos bíblicos no mínimo. Eu vou citar um aqui só, Mateus 23, 13. Dá uma olhadinha lá para você ver o que Jesus faz com quem se humilha. Foi por causa do sofrimento da morte que essa recompensa foi dada a Jesus, a sua exaltação. Foi por causa da humilhação e da morte que essa recompensa foi dada a nós, vida eterna. Por causa da humilhação, por causa da morte, recebemos a nossa vitória. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas o levantou da morte, levou-o de volta aos céus e o glorificou. Deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Deu a ele a autoridade para julgar. João 5, 27. E fez o Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9. Fazendo assentar a sua destra acima de todo o principado e potestade, constituindo cabeça de toda a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. Jesus está acima de todo mundo. Fica claro que essa revelação de Jesus não foi a restituição da natureza divina. Isso aqui tem que ficar claro para a gente entender. A elevação de Cristo Jesus não foi a restituição da sua natureza divina, porque ele nunca perdeu a sua natureza divina, mas foi a restituição da sua glória eterna, que tinha como Pai antes que houvesse o mundo, no qual voluntariamente ele havia aberto mão, né? Aí aqui entra na parte boa, versículo 9. Ele foi exaltado de uma forma incomparável. E aqui escrito na Bíblia a expressão usada por Paulo, que ele o exaltou sobremaneira, que só pode ser aplicado a Cristo. Ninguém é exaltado sobremaneira. O pastor às vezes foi exaltado aqui no mínimo, mas acima do pastor, Jesus é exaltado pelo próprio Deus sobremaneira, que quer dizer super exaltado. Outra transcrição, outra tradução de sobremaneira é super exaltado. Deus Pai se enaltece no Filho de uma forma transcendente e gloriosa. Ele ergue Jesus e o coloca na posição de maior honra no céu. Olha aqui, se nós somos salvos, olha só o que a Bíblia diz. Se nós somos salvos, nós vamos para o céu. Cristo, ele ultrapassa os céus. Hebreus 4,14, dá uma olhada lá. Ele foi feito mais alto do que os céus. Aqui Hebreus 4,14 diz. Hebreus 7,26 também diz isso. E subiu acima de todos os céus. Efésios 4,10. Ele está acima de onde nós moraremos pela eternidade. Essa é a exaltação de Deus Pai por Jesus. A exaltação incomparável de Cristo constitui-se no fato de ele ter recebido o nome que está acima de todo nome. Versículo 9. Ele recebeu um nome por herança. Hebreus 1,4. E por doação. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9. O nome de Jesus, agora, hoje, é possessão da igreja. O nome que é exaltado acima de todo nome é emprestado a nós, para nós orarmos nesse nome. Em nome de Jesus. E às vezes nas nossas orações a gente passa tão batido que é só um reflexo. Em nome de Jesus, amém. Nem fala de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nem isso. A grande ênfase do Novo Testamento, das pregações dos discípulos, das pregações de Jesus, foi o enaltecimento e o senhorio de Deus Pai.
Todo o Novo Testamento é sobre o enaltecimento de Deus Pai através do Filho e da glória do Pai através do Filho. O Filho de Deus é chamado de Senhor mais de 600 vezes no Novo Testamento. Jesus é chamado de Senhor mais de 600 vezes. Somente, olha, aqui é o ponto vicário do Evangelho. Somente os que confessam a Jesus como Senhor podem ser salvos. Somente. Porque foi Ele que conquistou a salvação através da humilhação e da morte. Se a gente não confessa Jesus como Salvador, pode ser bonzinho, pode não trair, pode não roubar, pode não mentir. Se não confessa Jesus como Salvador, vai para o inferno. Vai para o inferno. Mas não vai ficar por aí não. Sabe por quê? Porque a exaltação, ela exige a rendição de todos, versículo 10. A rendição de todos. Você sabe o que significa? Aí nós vamos lá para o final. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Toda. Três elementos, três níveis de sociedade se ajoelharão naquele dia e confessarão, querendo ou não, os seus lábios se abrirão e eles confessarão. Primeiro, os céus. Segundo, a terra. E o terceiro, o inferno. Até Satanás, Apocalipse, ele dobrará os seus joelhos e confessará que Jesus Cristo é Deus e o Filho eterno de Deus Pai. Até Satanás irá confessar. Aí você vai pregar para o caboclo hoje e fala assim: eu não acredito em Jesus não, esse negócio não existe não. Amém, tudo bem, um dia você vai. Um dia você vai confessar. Não quero dizer isso, não quero confessar Jesus como Salvador não. Amém, irmão, um dia você não pode confessar Ele como seu Salvador, mas um dia você vai confessar Ele como Filho de Deus. Não tem escapatória não. Amém? Os anjos proclamarão que Jesus é o Filho de Deus. Os salvos proclamarão que Jesus é o Filho de Deus. E os condenados também irão proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo, vivo, morto, que viveu, que foi a pessoa mais linda, mais maravilhosa diante de Jesus, foi o cara que fez as maiores atrocidades, que perseguiu a Cristo, vai ter que abrir a boca e confessar e reconhecer: olha, Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz isso, não tem para onde fugir. E aqui a gente partiu para o encerramento. É uma exaltação que é proclamada universalmente, versículo 11: toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter que se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Aqueles que zombam dele vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Aqueles que negaram e nele não quiseram crer vão ter que confessar que Ele é o Senhor. A confissão será pública e será universal. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobre maneira pelo Pai. Oh, aleluia! Isso não significa, obviamente, que todas as pessoas serão salvas, não. Todo joelho vai confessar que Jesus é o Senhor. Hoje nós confessamos que Jesus é o Senhor e Salvador. Essa é a grande diferença. Hoje, quem confessa hoje, confessa as duas coisas: é Senhor e Deus Salvador, da condenação dos meus próprios pecados. Na hora que chegar lá, você vai confessar: é o Senhor. Amém? É uma exaltação que tem um propósito estabelecido. A exaltação de Jesus tem dois propósitos claros. Primeiro lugar, todos em todo o universo reconheçam o senhorio de Jesus Cristo. Deus o exaltou e fez assentar à sua destra e o constituiu Senhor absoluto sobre todo o universo. O senhorio de Cristo foi a grande ênfase da pregação apostólica. Nós temos Atos 2:16, Romanos 10:9, Apocalipse 17:14, Apocalipse 19:16, tudo dando ênfase para isso.
A importância que todos, em todos os lugares e em todos os tempos, reconheçam e confessem que Jesus é o Senhor, em virtude do poder e da majestade de Jesus Cristo, e pelo reconhecimento de que Ele é o Senhor, toda língua proclamará. Agora pensa, quão privilegiados somos de hoje podemos proclamar e dar glória ao nome de Jesus. Meu irmão, isso é um privilégio. Isso é privilégio. Tem gente que acha que pregar o Evangelho, sai domingo à tarde fazer evangelismo, canseira, ele fala, não, tem que abrir mão do meu final de semana, abrir mão do meu dia de descanso para pregar para quem não quer ouvir. Ou não, o pessoal está com a cara cheia de cachaça, vou pregar para eles não. Vai não, irmão, vai mesmo não. Deus vai usar as pedras, vai usar os animais. A palavra do Senhor vai ser proclamada, você tomando parte ou não. Tomar parte é privilégio, é para qualquer um. Pregar o Evangelho é privilégio. Vim aqui para a igreja segunda, terça, quarta, segunda, quarta, no treinamento para o evangelismo, isso não é peso não, privilégio. De novo o treinamento, chega lá o João com aquela cara de pastel, fica falando, e fica lendo o negócio, e parece que não está bom e tal. Meu irmão, se seu coração está assim, misericórdia do Senhor em cima da sua vida, privilégio. Conhecimento sobre Cristo, privilégio sobre nós. Amém, amados? Amém. Em segundo lugar, que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. Paulo é divertido contra o pecado da vanglória, que a gente começa a voltar um pouco lá para Filipos, já encerrando. Toda glória que não é dada a Deus é uma glória vazia. Toda glória vazia é chamada de vã glória, bem vã. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus. O senhorio de Cristo não compete com o de Deus. Nem a entronização do Filho ameaça a monarquia do Pai. Eles trabalham juntos. A conclusão, encerrando. Toda a vida e obra de Jesus não aponta para a glória pessoal de Jesus, mas para a objetiva glória de Deus, da verdade. Jesus, ele atrai os homens para si, para poder levá-los ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí já deixa bem explícito: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a ponte, ele leva ao Pai. E esse é o propósito de todo pastor. Se você vê ministérios aí pastorais, que o pastor da igreja é o bambambam, lá na África nós temos um cara chamado não fugiu o nome do cara que ele se proclamou número 1. Os membros da igreja o chamam de número 1, number 1. E ele tem uma oração que o pessoal faz, que ele fala que vai abençoar as pessoas com dinheiro milagroso. Se você orar nas suas conversões lá deles, para ele, não para Jesus, não em nome de Jesus, mas se você orar para ele, dinheiro milagroso vai aparecer na sua conta ou no seu bolso. Na igreja de Filipos havia alguns que tinham o propósito de satisfazer as suas próprias ambições, o seu egoísmo. Porém, aqui Paulo ele vai tão fundo só para solucionar esse problema do egoísmo que estava causando divisão lá em Filipos. Fala, porém, o único propósito de Jesus era servir a outros, ainda que isso tenha lhe custado a maior das renúncias. Ele renunciou ao céu para nos servir. Aí a gente olha para Cristo. Como que a gente não pode servir a Cristo? Como que a gente não pode servir um ao outro? Se o próprio Jesus renunciou quem Ele é, a sua glória, a sua majestade, para servir a nós aqui na terra e morrer na cruz para que a gente tivesse vida eterna. Nós temos que mudar o nosso comportamento, irmãos. Nós temos que mudar. A festa pastoral foi uma bênção, foi maravilhosa. Na segunda-feira eu comecei a receber relatório da preparação da festa.
tiveram alguns desagrementos, algumas discordâncias durante a preparação da festa. Irmãos, se é um negócio para o pastor, a gente não consegue entrar em acordo, imagina um negócio com Jesus. Se a gente não consegue fazer um negócio para um homem de comum acordo, sem buscar uma exaltação pessoal, sem buscar um destaque pessoal, para aparecer, olha, pastor, foi eu que fiz isso daqui, ó, pastor, pastor, você não sabe o trabalho que deu para fazer esse negócio aqui, mas eu, ó, suei, corri atrás. Meu irmão, eu sou homem que nem você, se buscar me impressionar, você está perdendo tempo. Eita, glória a Deus, aleluia. Põe o joelho no chão, vai impressionar a Deus com 5 horas de oração que você nunca fez. Verdade. Vá impressionar o Senhor, o Espírito Santo, com uma leitura completa da Bíblia dentro de um mês. Vai impressionar Ele. A mim você não precisa impressionar, não. Não se preocupe comigo. Eu agradeço muito a vocês, estou muito feliz com a festa. Massacrar o meu coração, me deram cura espiritual, como eu falei aqui um dia. Mas nós estamos todos aqui para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor cresça, que Israel diminua. Aleluia. Nós temos que dar lugar para quem tem um lugar de direito. E para a gente fazer isso, a gente não precisa ficar disputando a atenção de homem, não. Misericórdia, não disputa minha atenção, não. Dispute a atenção do Senhor. Venha para o ciclo de oração. Vem para o ciclo de oração, pode mais cedo. Não, vou sair atrasado para o trabalho, vem mais cedo. Vem para a igreja, vem orar. Vem orar. Impressione o Senhor com a mudança de atitude, mudança de caráter. Muitos nesses últimos dias estão em busca de revelações e profecias. Poucos estão à busca de mudança de caráter e de comportamento. Quando fala assim, olha, o fulano de tal, que é usado por revelação e profecia, vai vir, todo mundo quer vir. Aí fica todo mundo na pontinha do pé na igreja, tentando fazer, olhar no olho do pregador, para ver se estabelece um contato, para a hora que o pregador começar a ser usado por profecia, revelação, aí fica assim, eu também. Aí quer que Deus revele. Aí fica todo feliz. Às vezes está acontecendo um negócio lá no seu trabalho, está com um problema lá no seu trabalho, e o pastor vem aqui, recebe a revelação de Deus e fala assim, olha, está acontecendo um problema lá no seu trabalho. Você já sabe o que está acontecendo no seu trabalho. Ele fala assim, Deus vai te dar vitória. Mas a Bíblia estava falando que Deus vai te dar vitória. E você está cruzando nas nuvens. Deus falou comigo. Vai ler a Bíblia, irmão, é a mesma coisa. Ele não falou com você antes, porque você não foi ler a Bíblia e não falará. A mensagem foi a mesma. Foi necessário o profeta vir aqui e falar na sua cara, porque você não está fazendo a sua parte. Claro e simples. É verdade. Claro e simples. Relacionamento. Quer saber do Senhor, converse com Ele. Leia, ore, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia e ore, leia a Bíblia e ore, leia a Bíblia e ore. Não debeja para o inimigo. Leia a Bíblia e ore. Se você vai ver a transformação do seu caráter. Não tem como um cristão de verdade comungar pelo Espírito Santo e entra ano, sai ano, ministração após ministração, pregação após pregação, festividade, santa ceia, e continua a mesma coisa. Continua com o mesmo comportamento, continua com o mesmo desentendimento, continua com as mesmas picuinhas, com os mesmos probleminhas, nunca cresce, nunca amadurece, sempre quer mamar o leitinho, quer aquele negocinho docinho na boca, só ali. Não quer amadurecer, não quer crescer, não quer andar por conta própria. Ah, porque o pastor não falou comigo hoje, porque o fulano de tal, faz 2 domingos que eu vou na igreja, o fulano de tal passa por mim, não fala comigo. Meu irmão, misericórdia, para de olhar para o irmão, gasta seu tempo olhando para Jesus. Gaste seu tempo olhando para Jesus. Ah, não vou mais nessa igreja. O pastor de lá bate muito. Ah, não vou mais nessa igreja, porque falaram de dízimo e de oferta. Ah, não vou mais nessa igreja, porque toda vez que vai fazer alguma coisa, é uma confusão, é uma desavença, é um probleminha que surge aqui, aquilo ali. Nunca vai ser normal, nunca
forma lisa, porque está escrito na Bíblia, não vai ser. Não vai ser, nós sempre teremos problemas. A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições, mas por quê? Eu venci o mundo. Teremos aflições, mas seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, amados. Amém? Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Escute, eu louvo muito ao Senhor pela sua vida. Eu louvo muito a Deus pela pessoa que você é nele. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está transformando o seu caráter. Glória a Deus. Deus está transformando a sua vida, Ele está mudando a sua história. Não para benefício seu. Não para que você ande bonitinho com carro novo, com sandália nova, com gravata nova, com terno novo. Não. Mas para que você alcance pessoas para Jesus. Aleluia. Que você seja um ganhador de almas. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, não dou conta nem de mim, mas Jesus dá conta de você. Se você abrir a boca, Ele vai dar conta de quem você abriu a boca. Quem convence ao Espírito Santo de Deus, a parte mais difícil, o sofrimento maior, foi Jesus que já sofreu lá na cruz. A nossa parte, como diz aqui no Brasil, na gíria, maciota, macio, tranquilo, fácil de executar. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. O que é que você conhece? Não, só conheço a história de Davi e Golias. Comece a abrir a sua boca e entrega a história de Davi e Golias. Você vê se a gente não vai entregar a sua vida para Jesus. Comece. O Espírito Santo de Deus vai surpreender você. Não, pastor, mas eu não tenho um dom da fala. Não, pastor, mas eu estou esperando o meu chamado chegar. Vai a Bíblia, irmão. O chamado já foi feito por Jesus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é ir para a igreja esperar o profeta para falar disso aí, não. Ir de pregar o Evangelho. O pastor está falando, ó, você está esperando por um chamado especial? Eu estou te chamando, ó. Hoje é o dia do seu chamado especial. Vá por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Se era por isso que você estava esperando, pronto, acabou. Vá, pregue o Evangelho. Faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Exalte e glorifique o nome do Senhor em todas as situações. Todas as coisas colaboram para o bem. Amém, queridos? Está difícil? Tá, mas você não vai para o inferno. Difícil vai ser ficar lá. E além de ter que confessar Jesus é o Senhor, ainda vai para o inferno. Passou a vida inteira dizendo: Jesus não existe, Deus não existe. Não existe, não. Chegar no dia do julgamento, além de confessar, ainda vai ter que ir para o inferno. Mas nós não seremos os deles também, irmãos. Nós vamos estar lá em glória, festejando com os africanos, lá no Malawi, lá no Moçambique. Vou apresentar tudo para vocês. Falar assim: olha, aqui é o irmão Isaac, aqui é o irmão fulano de tal, aqui, ó, lá da igreja, lá do Brasil. Aí vão chegar para você e falar assim: mulher, bom, carinho, né? Tudo bem com você? Entenderam o aleluia? Que Deus te abençoe. Né? Lá no céu, nós vamos estar lá, vamos participar disso. Quando a gente chegar lá, nós vamos olhar um para o outro e você vai falar para mim: tá vendo, Israel? Tu não vai ser pastor mais, né? Tá vendo, Israel? Tá vendo daquele dia que você falou lá? Hoje nós estamos aqui reunidos, graças a Deus. Diga assim: eu te vejo lá. Eu te vejo lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso ponto está marcado no céu. Não fure. Não fure o nosso ponto. Amém? Vamos louvar o Senhor na nossa oração. Pai, eu te agradeço. Porque tu é tão grande, tão maravilhoso, que o Senhor abriu mão de quem o Senhor é para morrer por nós, por mim, Pai, pecador, sujo. E o Senhor morreu por mim lá na cruz, mesmo sabendo quem eu era, mesmo sabendo quem nós éramos. Durante muito tempo nós ignoraríamos o seu amor, mas hoje estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia, para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Então nos abençoe, Senhor, por favor. Não convença os materiais, mas nos dê espírito de ousadia e intrepidez, desejo de estudar mais a Bíblia, conhecimento é o que queremos, para proclamarmos a tua palavra com ousadia e com autoridade, Pai. Senhor, nos dê coragem para suportarmos as dores temporárias,
Nos dê o entendimento, Pai, que vale muito mais as costas queimadas no sol, um pouquinho de dor de cabeça, para falar para o necessitado: ei, Jesus te ama e não abre mão de você, do que estar sentado no sofá em frente à televisão. Nos dê consciência disso, Jesus. Por favor, transforme o nosso coração e nos incomode. Coloque, por favor, um comichão na nossa alma, que a gente não consiga ficar sem falar do teu amor, nem por um dia sequer. Que por onde passarmos, Senhor, seja lá qual for o lugar, que é o nosso assunto principal, seja o Senhor nos nossos lábios. Que ao andarmos na rua, que ao entrarmos nos comércios, que ao entrarmos na nossa casa, que ao entrarmos no nosso trabalho, pessoas olhem para a gente e falem: ali vai o crente, ali vai o cristão. Toda vez que ele abre a boca, ele só fala de Jesus. Eu olho para ele e vejo que ali tem algo diferente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos agracie com a sua graça, com a tua misericórdia, nos agracie com o teu amor. É o que pedimos nessa noite, em nome